Sejam bem-vindos a este vídeo. Neste canal vamos prosseguindo com o curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos. Este vídeo tem como título Dogmas sobre Demônios, o Denzinger. Vimos no vídeo anterior que um passo oportuno para verificar aquilo que é o ensino oficial da Igreja sobre este tema ou qualquer outro é consultar o Denzinger. O Denzinger, que tem como título Compêndio dos Símbolos, Definições e Declarações de Fé e Moral da Igreja Católica. É um livro que condensa as proclamações de caráter oficial e dogmáticos sobre fé e moral da Igreja. Então, neste vídeo, nós queremos expor os documentos em que aparece algo relacionado direta ou indiretamente ao tema do diabo e dos demônios, nos pronunciamentos oficiais da Igreja, para verificar o que ela ensina de modo oficial e dogmático. Então, este é o objetivo deste vídeo, e assim nós vamos poder verificar o que a Igreja diz de modo oficial e dogmático sobre a questão dos diabos e demônios. Bem, começamos com um texto atribuído ao Papa Celestino I, que morreu por volta do ano 432. Um texto que fala sobre a necessidade da graça para resistir às armadilhas do diabo. O texto diz assim: ninguém, mesmo se renovado pela graça do batismo, é capaz de superar as insídias do diabo e de vencer as concupiscências da carne se não tiver recebido, como dom, a perseverança de manter-se no bem pelo auxílio cotidiano de Deus. Bem, este texto é um texto que visa, sobretudo, combater uma heresia que havia neste tempo chamada pelagianismo. Pelágio dizia que o ser humano por si mesmo poderia alcançar a salvação através de boas obras, sem a necessidade da graça de Deus. Ao passo que a doutrina da Igreja afirma que não, a salvação é sempre dom de Deus e não mérito do ser humano. E mesmo para o ser humano fazer o bem, ele necessita da graça de Deus. Portanto, necessita da graça de Deus para vencer também as tentações e fazer o caminho da santidade. Então, este texto é um texto em que fala sobre essa necessidade da graça. E aqui a figura das insídias do diabo é para expressar a dimensão da tentação que vem do diabo. E seja a tentação que vem do diabo ou a tentação que vem do próprio eu, elas necessitam também da graça de Deus para serem superadas, ok? Então é isso que esse texto está dizendo. Ainda no texto atribuído a Celestino I, se fala da prática da igreja primitiva de, no rito do batismo, realizar um momento de exorcismo. Então o texto diz: não se aproximam da fonte da vida, antes que, com exorcismos e insuflações por parte dos clérigos, seja afastado deles o espírito imundo. Assim, manifesta-se verdadeiramente como o príncipe deste mundo é lançado fora. Esse texto, portanto, lembra esta prática da igreja, e aqui é preciso esclarecer que o exorcismo realizado no rito do batismo não é um rito para expulsar demônios que possam estar dentro da pessoa que vai ser batizada. Não é nada disso. É chamado exorcismo também, mas o que é uma oração feita à pessoa que está indo para ser batizada, e nessa oração se proclama que ela está passando do reino do maligno, né, para o reino de Deus, ou o reino da luz, através do batismo, e que, portanto, o espírito imundo, ou o diabo, não tenha mais sobre ela poder, né? No fundo, aqui se está manifestando que esse batizando, que agora será batizado, deve viver a vida da graça e afastar-se do pecado, do mundo, né? E que, portanto, ele agora pertence a Deus e não mais ao mundo, né? Passando, portanto, para o reino da graça. E dessa forma o príncipe deste mundo é lançado fora, no sentido de que é lançado fora com relação à vida daquela pessoa. Não tem mais lugar ali o príncipe deste mundo. Agora aquela pessoa deve ter como fundamento da sua vida o Senhor, né? Através do batismo, deve viver a partir da graça de Deus, e o príncipe do mundo é lançado fora. Ela não deve mais viver a partir dos princípios deste mundo, do pecado, mas a partir da graça de Deus. Então,
O exorcismo é uma oração para que a pessoa possa de fato viver a partir da graça e não a partir do mundo, não sob o poder do maligno, mas a partir do poder e da graça de Deus. Esse é o sentido deste texto. Depois nós temos uma carta a Torríbio de Astorga do Papa Leão I, que morreu no ano 440. Uma carta contra os priscilianos e modalistas, heresias da época. O texto diz assim: a sexta anotação denuncia que eles, estes hereges, estas heresias, dizem que o diabo nunca foi bom e sua natureza não seja obra de Deus, mas que ele emergiu do caos e da treva. Isto significa que ele não tem autor algum, mas seja ele mesmo a substância de todo mal, enquanto a verdadeira fé professa que. Ele vai falar o que é a fé da igreja. Mas aqui está expressando uma heresia que afirmava que o diabo ele não foi criado por Deus. Ele sempre existiu como mal, né? E, ao passo que a fé da igreja vai dizer que a substância de todas as criaturas, quer espiritual, quer corporal, é boa e que não há nenhuma natureza do mal, né? Pois Deus, que é criador de todas as coisas, não fez nada que não fosse bom, de onde também o diabo seria bom se permanecesse no estado em que foi feito, mas porque usou mal a sua excelência natural e não permaneceu na verdade, não passou para uma substância contrária, mas desligou-se do sumo bem ao qual devia aderir. Então essa heresia fala de dois princípios, um princípio bom que é Deus e um princípio mau que é o diabo. A igreja diz, não, só existe um único princípio, Deus que criou todas as coisas boas, e o diabo se tornou mal por própria liberdade, afastando-se de Deus, ok? Note que o texto não diz o que foi este pecado do diabo, simplesmente diz que Deus criou tudo bom e que, no entanto, alguns seres espirituais, né, se afastaram do seu estado inicial, ok? Bem, depois temos a carta Lectis Dilectionis Tuae, ao bispo Flaviano de Constantinopla, também do Papa Leão. O texto diz: o mesmo sempiterno unigênito do genitor sempiterno nasceu do Espírito Santo e Maria Virgem. Este nascimento temporal em nada diminuiu-lhe o nascimento divino e sempiterno. Em nada lhe acrescentou, mas ele se dedicou todo a recuperar o homem que tinha sido enganado, com o fim de vencer a morte e de destruir com a sua força o diabo, que tinha o domínio da morte. De fato, não poderíamos vencer o autor do pecado e da morte se não assumisse a nossa natureza e a fizesse sua, aquele que nem o pecado pôde contaminar, nem a morte deter. Aqui Leão está falando da encarnação do Verbo. O Verbo eterno, no seio do Pai, desde toda a eternidade, se encarnou, a fim de destruir a força do diabo, que tinha o domínio da morte. E aqui, então, é interessante, né, que a força do diabo está ligada ao domínio da morte, e aqui são metáforas para falar da força do pecado. De fato, não poderíamos vencer o autor do pecado e da morte. O ser humano por si mesmo não é capaz de salvar-se se o próprio Senhor não assumisse a nossa natureza e fizesse sua aquele que nem o pecado pôde contaminar nem a morte vencer. Então, a encarnação nos trouxe a salvação. Jesus, nele foi vencido o pecado e a morte. E assim abriu-se para nós as portas da salvação, na medida em que estamos em comunhão com o Cristo. Então, nele, em Cristo, se vence o diabo e a morte. Se vence o diabo, aquilo que separa e divide de Deus, porque Jesus foi perfeitamente fiel à vontade do Pai. Nele não houve divisão e pecado, e assim, nele é vencido o domínio da morte. Nele se expressa para nós a salvação. É isso que o texto aqui diz. Depois temos o texto chamado Statuta Ecclesiae Antiqua, de meados ou fim do século V. E o texto que fala sobre aquele que deve ser ordenado bispo. Então o texto diz, seja examinado se deve-se interrogá-lo também se crê que o autor e Deus do Novo e do Antigo Testamento, isto é, da lei, dos profetas e dos apóstolos, seja único e o mesmo. Se o diabo se tornou maligno, não pela própria condição, mas através do livre-arbítrio. Então o que esse texto está dizendo que aquele que iria ser ordenado bispo devia ser interrogado para ver se ele não professava algumas heresias, tais como uma que dizia
que o Deus do Novo Testamento é um e do Antigo Testamento é outro, por exemplo, ou que o diabo é uma espécie de Deus, um princípio, né? Não, ele tem que afirmar que o diabo se tornou maligno não pela própria condição, mas através do livre-arbítrio, porque Deus criou todas as coisas boas e o diabo somente aquele que se separou de Deus, que se revoltou, que caiu, né? Não existe dois princípios, um bom e um mau. Era uma heresia muito forte na época, uma heresia que falava de dois princípios, quase como que dois deuses, Deus e o diabo, como se fossem forças opostas. Não, Deus é o princípio de tudo. Não se pode equiparar o diabo com Deus como se fosse uma força contrária da mesma medida que Deus, mas ao contrário, de modo algum. Deus é o criador de todas as coisas. Depois temos um texto chamado Anatemismos contra Orígenes, publicado no Sínodo de Constantinopla de 543, e também como um edito do imperador Justiniano ao patriarca Menas de Constantinopla. Então, nesse texto se condena algumas teses de Orígenes, que afirmava assim: se alguém diz ou sustenta que o Senhor Cristo no século futuro será crucificado pelos demônios, como foi pelos homens, seja anátema. E se alguém diz ou sustenta que o castigo dos demônios e dos homens ímpios é temporário e terá fim depois de certo tempo, isto é, que haverá uma restauração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema. De modo resumido, Orígenes propôs uma tese, era uma tese teológica, né, que ele propôs. Embora não se sabe se ele afirmasse e acreditava nisso, mas propôs como uma tese teológica, que no final dos tempos, o demônio e aqueles que no primeiro momento foram condenados, por fim, iriam ser restabelecidos à comunhão com Deus, iriam ser salvos, né? Então, é uma teoria chamada apocatástase, que fala da salvação de todas as coisas. E aqui o Sínodo Constantinopolitano condena essa tese, né? Bem, depois temos o primeiro Sínodo de Braga, de 561, que traz alguns anatematismos contra os priscilianos e outros, né? Anatematismo é uma espécie de condenação, né? Aqui no caso de algumas heresias. Então o texto diz: se alguém diz que o diabo não foi anteriormente um anjo bom, feito por Deus, e que sua natureza não foi obra de Deus, mas diz que ele saiu do caos e das trevas e que não há quem o tenha criado, sendo ele mesmo o princípio e substância do mal, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Veja que é a mesma condenação que já foi feita anteriormente, né? Porque era uma heresia que permanecia muitas vezes, né? Essa ideia de dois princípios, um bom e um mal. Aqui isso é condenado novamente. Se alguém crê que o diabo tenha feito algumas criaturas no mundo e que o diabo mesmo faça com autoridade própria trovões, raios, tempestades e secas, como diz Prisciliano, seja anátema. E aqui tem algo interessante. O texto condena a ideia de qualquer coisa deste mundo tenha sido criado pelo demônio. O demônio não cria nada. Nada. Então, nada, nenhuma criatura do mundo, nada da criação do mundo é obra do diabo, enquanto criatura. Uma criatura pode se desviar, sobretudo o ser humano, né? Pode se desviar, mas tudo é criado por Deus. No princípio, bom, Deus criou tudo e viu que era bom. Depois, também o texto condena que se atribua a trovões, raios, tempestades, secas, ou seja, qualquer coisa, né, de âmbito ambiental, né, cataclismo ambiental, como se fosse uma obra do diabo ou do demônio. E quantas vezes isso perpassa ainda, até mesmo no nosso tempo, né? Acontece uma tragédia ambiental, aquilo foi obra do demônio para castigar alguém ou coisa desse tipo. A igreja condena esse tipo de ideia. Está bem claro aqui, né? Bem, se alguém crê que as almas e os corpos humanos estão sujeitos a estrelas fatais, como disseram os pagãos, seja anátema. Se alguém crê que as 12 constelações estrelares que os astrólogos costumam observar estão dispostas em relação a cada membro da alma e do corpo, e diz que estão ligadas aos nomes dos patriarcas, seja anátema. Se alguém condena matrimônio humano e despreza a procriação do filho,
de filhos seja anátema, porque tinham grupos que consideravam o corpo mal. Então ter filho era uma coisa ruim, porque o corpo é mal, seria gerar algo mal. Então existiam às vezes essas heresias que a igreja condena. Se alguém diz que a formação do corpo humano é uma figura do diabo e disser que o concebimento no útero materno se realiza por obra do demônio e por isso não crê nem mesmo na ressurreição da carne, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então aqui também se diz algo importante. Se alguém diz que a formação do corpo é uma figura do diabo, né, seja anátema. E às vezes há ideias parecidas, há ideias de que, por exemplo, o corpo tem menos valor do que a alma. O que importa é a alma e não o corpo. E aí isso fez com que algumas heresias fossem ao extremo de dizer que o corpo é do diabo, né? E o que se salva é a alma e o espírito. A igreja condena esse tipo de pensamento, né? Se alguém diz que a criação de toda a carne não é obra de Deus, mas dos anjos malignos, como disseram Maniqueu e Prisciliano, seja anátema. Então aqui se condena essa ideia. Sínodo de Sens, em 2 de junho de 1140, condena erros de Pedro Abelardo. Cristo não assumiu a carne para libertar-nos do jugo do diabo. O diabo inspira as sugestões por meio de conjugação de pedras e ervas. Então aqui se condena essa ideia. Sim, Cristo veio para nos libertar do jugo do diabo, porque somente em Cristo se encontra a salvação. O jugo do diabo podemos entender como a tentação e a consequência disso que é a morte. Morte aqui não somente na dimensão física, mas morte no sentido de separação de Deus. Em Jesus se realiza a obra da salvação, pois nele se vence a tentação, o pecado e a morte. Então Jesus é caminho, verdade e vida que conduz à comunhão com o Pai. Então nesse sentido Jesus nos livra do jugo do diabo. Bem, Carta Eius Exemplo ao arcebispo de Tarragona, de 1208, se prescreve uma fé aos valdenses, que devem afirmar: cremos que o diabo se tornou maligno não por predisposição, mas por livre escolha. Os valdenses eram um grupo religioso que estava surgindo nesse tempo, e aí se faz a eles essa prescrição de fé, para que eles não se desviem. Depois vão ter problemas os valdenses, né? Mas isso é um outro assunto. Aqui se prescreve como profissão de fé que o diabo se tornou maligno por livre escolha, ou seja, ele não é um princípio mau que existe desde toda a eternidade, né? Como se, de novo, houvesse dois princípios, Deus e o diabo. Não, só há um único princípio. É o que a igreja sempre afirmou ao longo dos séculos. Quarto Concílio de Latrão, de 1215, aqui se trata de um concílio ecumênico. Definição contra albingenses e cátaros. O texto vai dizer: o pai gera o filho nasce, o Espírito Santo procede, são consubstanciais, coiguais, coonipotentes, coeternos. Único princípio do universo, criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, espirituais e materiais. Então, o concílio professa como dogma de fé que Deus criou todas as coisas, né? Materiais e espirituais, que com sua força onipotente desde o princípio do tempo criou do nada uma e outra criação, espiritual e material, isto é, angelical e mundana, e depois a humana, de algum modo comum a ambas, composta de alma e corpo. Pois o diabo e os outros demônios foram criados por Deus naturalmente bons, mas por si mesmos se transformaram em maus. Já o homem pecou por sugestão do diabo. Então, de novo, aqui a igreja define como dogma de fé que o diabo foi criado bom. O diabo e os seus anjos foram criados bons. Depois, eles se desviaram e também, né, tentaram o ser humano, que pecou. É isso que o texto diz tão somente. Bem, depois temos o texto chamado Cantate Domino, sobre a união com os cópitas e os etíopes, de 1441 ou 42, também do Concílio de Florença. Um decreto aos jacobinos, o texto diz: ela crê firmemente, professa e ensina que jamais alguém concebido de homem e de mulher foi libertado do domínio do demônio, senão pela fé no mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então aqui se afirma aquilo que foi afirmado já também anteriormente.
a libertação do domínio do demônio, ou seja, da realidade do pecado e da morte, de tudo aquilo que afasta de Deus, nos vem por Cristo, pela fé no mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ninguém se salva por si mesmo. É isso que o texto está falando. Por isso, o concílio vai definir, e mais abaixo tem o texto, o sacramento do batismo, que libera o ser humano do domínio do demônio e as torna filho de Deus, passa para o domínio de Deus, um rito que expressa essa realidade da graça, deve ser realizado o quanto antes. Então a igreja afirma que o quanto antes deve-se batizar uma criança, no caso, né? Deve ser batizado o quanto antes para que, e a partir do batismo, ser educada na fé e viver não sob o domínio do demônio e das trevas, mas viver sob o domínio da graça e da luz. Depois temos o Concílio de Trento, que aconteceu por volta de 1540, né? E aí temos na seção sobre a extrema-unção, o texto vai dizer assim: embora nosso adversário procure e espreite ocasiões para poder de qualquer modo devorar, né, nossas almas no decorrer de toda a vida, não há nenhum tempo em que ele mais veemente estenda os laços de sua astúcia para perder-nos inteiramente e para nos demover, se pudesse, da confiança na misericórdia divina, quanto este, quando vê aproximar-se de nós o fim da vida. Então o texto fala da importância do sacramento da unção, naquele tempo era chamado de extrema unção, hoje chamamos unção dos enfermos, para dizer nesses momentos de enfermidade, né, às vezes vem essa tentação, né, e a unção nos ajuda a combater esta tentação, né, do diabo, né, de desconfiar da misericórdia de Deus, né, e de desanimar, enfim. Depois temos um texto chamado Esquema para uma Instrução do Santo Ofício, redigido pelo cardeal Jerônimo Casanorte, de 1682. O texto diz: é absolutamente ímpio e indigno da pureza cristã afirmar que não se deve opor resistência às tentações e que não devem ser imputados aos contemplativos aqueles pecados que, por eles, são cometidos enquanto estão em contemplação, sob a falsa opinião de que, naquele momento, não os próprios contemplativos, mas o diabo pratica tais coisas por meio de seus membros. É igualmente ímpio afirmar que os pecados deste gênero não devem ser manifestados pelos contemplativos no sacramento da penitência e submetido à chave da igreja. É ímpio, enfim, julgar que pela salvação seja necessária simplesmente a oração mental, quer contemplativa, quer meditativa. Esse texto condena a ideia de que o diabo possa realizar determinados pecados de modo que a pessoa em si não tem culpa. E, por vezes, acontece isso, né? Se põe a culpa no diabo. E não fui eu, foi o diabo. A igreja condena isso. A igreja condena deliberadamente que o diabo possa controlar a nossa vontade. Pode inspirar desejos, tentações, pensamentos, mas a vontade que decide, nunca. Então, nenhum pecado pode ser atribuído ao diabo. E ao atribuir o diabo ao pecado, o ser humano querer se isentar da culpa, de modo algum. Isso é condenado pela igreja. Depois temos 68 proposições condenadas no decreto do Santo Ofício, de 28 de agosto, na Constituição Celestis Pastor de 1687. O texto diz: Deus permite e quer, para humilhar-nos e conduzir-nos a uma verdadeira transformação, que em algumas almas perfeitas, mesmo não arrebatadas, o demônio opere violentamente nos seus corpos e faça-lhes cometer atos carnais, mesmo enquanto vigiam e sem escurecimento da mente, movendo fisicamente as suas mãos e os outros membros contra a sua vontade. E o mesmo se deve dizer para os outros atos em si pecaminosos. Neste caso, não são pecados, porque neles não há consentimento. Então, essa afirmação aqui, a igreja está condenando. Veja, são 68 proposições condenadas. Então, de novo, afirmar que o demônio opere violentamente nos nossos corpos e nos façam cometer atos carnais ou outros pecados é condenado pela igreja. É a mesma condenação que falávamos
anteriormente, né? O diabo não comete pecado em nosso lugar. Isso é uma heresia. E a igreja está condenando esta ideia. Outra afirmação condenada: Deus nos séculos passados fazia os santos servindo-se dos tiranos, agora, porém, os faz santo servindo-se dos demônios, pois, causando nele as violências das quais acima, faz de tal modo que eles se desprezem e se anulem grandemente a si mesmo e se resignem em Deus. Aqui o texto está dizendo algo muito sério e importante. Então, esta afirmação é condenada. E o que diz essa afirmação? Que antes a existência de tiranos tornava algumas pessoas santas, porque eles eram perseguidos, eles eram maltratados, né? Então tivemos a perseguição aos mártires. Os tiranos, o imperador de Roma, mandava perseguir os cristãos. E eles, inclusive, morriam pela fé. Então, estes tiranos que perseguiam possibilitavam estes homens e mulheres tornarem-se santos. E agora o texto diz aqui que o demônio faz a mesma coisa, causando violência em algumas pessoas, fazem com que elas possam se tornar santos. Isso é heresia, a igreja condena. E por vezes vemos essa ideia de que Deus permite que os demônios possam agir contra um santo para torná-lo mais santo. A igreja aqui está condenando esta proposição. Ok? Outra proposição condenada. Jó blasfemou e todavia não cometeu pecado com seus lábios, pois foi pela violência do demônio que isso aconteceu. Então, seria a ideia de que Jó estaria, às vezes até mesmo blasfemando, né? Jó é duro às vezes com Deus diante da sua situação. O texto está dizendo, não, foi o demônio que fez isso no lugar dele. Condenado. O demônio não realiza nada em nosso lugar. E por meio de nós, sobretudo, de modo algum. São Paulo padeceu no seu corpo as violências desse demônio. Por isso está escrito, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Proposição condenada. Então esse mal que eu não quero, no fundo, seria obra do demônio. Então Paulo não tem culpa. Não. A igreja condena esse tipo de afirmação. Depois temos a encíclica do Santo Ofício aos Bispos, de 1856. Semelhante é a resposta do Santo Ofício de 26 de julho de 1899 sobre a questão do hipnotismo e outras questões ligadas ao magnetismo. O texto diz: sobre este argumento já foram dadas pela Santa Sé, para casos particulares, algumas respostas, com as quais é reprovada a liceidade das experiências dirigidas a um fim não natural, desonesto, a se conseguir com meios indevidos. Então, são experiências que, por meio natural, querem atingir um fim não naturalmente, né? É isso que está em jogo aqui. Em casos semelhantes, foi decretado na quarta-feira de 21 de abril de 1841. O uso do magnetismo, como foi exposto, não é lícito. De modo semelhante, a Sagrada Congregação estabeleceu que sejam proibidos alguns livros que divulgam com teimosia estes erros. O magnetismo era uma teoria dessa época, ali 1856, que vem de algumas correntes e foi sobretudo impulsionada por um homem chamado Mesmer, que consistia em propagar um tipo de cura através de magnetismos. Então, se impunha as mãos porque se tinha a ideia que das mãos saía uma espécie de magnetismo, ou se magnetizava a água, que esta água magnetizada curava, ou outros objetos que eram magnetizados e poderiam favorecer a cura. Aqui, estas ideias são condenadas. Todavia, já que além dos casos particulares era preciso tratar do uso do magnetismo em geral, na quarta-feira de 19 de julho de 1847 foi assim estabelecido a modo de norma: remoto todo erro, sortilégio, explícita ou implícita evocação do demônio, o uso do magnetismo, isto é, o simples ato de usar meios naturais de outra parte lícitos, não está moralmente proibido, contanto que não leve a um fim ilícito ou de qualquer modo mal. A aplicação, ao contrário de princípios e de meios simplesmente físicos, a coisas e efeitos verdadeiramente sobrenaturais para explicá-las de maneira meramente física, outra coisa não é senão fraude de todo ilícita e herege.
Então, o texto está falando desse uso de meios naturais para atingir alguns fins, alguns efeitos naturais ou sobrenaturais. E aí, se atribuindo a demônios ou qualquer coisa que seja, tudo isso não é senão fraude, ilícita e herege. Né? Está dizendo isso. Então, porque naquele tempo alguns atribuíam que esse magnetismo era, na verdade, uma ação do demônio, por exemplo. Não. Também achar que a evocação de demônios leve, através do uso de meios físicos, alguns efeitos sobrenaturais, isso é fraude, ilusão e heresia. A igreja não defende essas coisas. Isso fica atestado aqui neste trecho que foi lido. O texto continua: mesmo se com este decreto geral é suficientemente esclarecido o que é lícito ou ilícito no uso ou no abuso do magnetismo, aumentou todavia a malícia dos homens de tal modo que, abandonando o lícito amor à ciência e preferindo perseguir curiosidades, com grande ruína das almas e dano da própria sociedade civil, se gloriam de ter conseguido algum princípio de predição ou de previsão. Daí com as imposturas do sonambulismo e do que chamam clarividência, aquelas mulheres arrebatadas em gestos, nem sempre púdicos, motejam de ver alguma coisa invisível e de se entregar a discursos sobre a própria religião, de evocar as almas dos mortos, de receber respostas, de descobrir coisas desconhecidas e longínquas, e que se atrevem a praticar com audácia temerária outras coisas supersticiosas de tal gênero, para conseguir, com certeza, grandes lucros para si e para os seus patrões mediante a adivinhação. Porque o magnetismo, quando as pessoas iam nesses centros de cura magnética, também se colocava música, se tinha todo um ambiente, as pessoas às vezes entravam em transe, aconteciam fenômenos, às vezes falavam coisas que parecem estar adivinhando ou prevendo alguma coisa. Também nesse tempo esteve muito em voga as sessões ligadas ao espiritualismo ou a tipos de espiritismo. Então tudo isso estava muito forte nessa época. E o texto diz: em todas essas coisas, seja qual for o artifício ou a ilusão utilizada, dado que meios físicos são aplicados para efeitos não naturais, constata-se fraude de todo ilícita e herege, bem como escândalo contra a honestidade dos costumes. É interessante que esse texto do magistério da igreja não atribui essas coisas à ação do demônio, como muitos faziam. Pelo contrário, acha que até mesmo a evocação de demônios e tudo mais é ilusão, é superstição, né? É ilícito, é heresia. E também entende que esses fenômenos ou têm uma explicação física ou sejam truques, artifício, ilusão, né? E em todo caso, fraude, ilícita e, ao mesmo tempo, herege, bem como escândalo contra a honestidade dos costumes. Ou seja, não se atribui esses fenômenos também à ação do demônio, a coisas desse tipo. Pelo contrário, condena tudo isso. Né? Então, muito interessante esse texto. Depois, temos o decreto do Santo Ofício de 1887, com relação a erros de Rosmini Serbá. Entre eles, como os demônios tomaram conta do fruto, pensavam que, se o homem dele comesse, eles entrariam no ser humano, pois, convertido aquele alimento em corpo animado do ser humano, eles poderiam entrar livremente em sua animalidade, isto é, na vida subjetiva deste ente, e assim dispor dele como se haviam proposto. Então aqui se defende a ideia de que o demônio poderia entrar no ser humano e tomar conta da sua vida subjetiva, o que a igreja condena. Não pode, e a igreja não admite que o demônio tome conta da vontade do ser humano. Né? A igreja não aceita esta ideia. De novo, pode tentar, né? Pode inspirar coisas más, mas o demônio não pode decidir pelo próprio ser humano. Não pode invadir, portanto, a sua subjetividade mais profunda. Isso que a igreja está afirmando. Depois, mais recentemente, temos no documento da Lumen Gentium, já do Concílio Vaticano II, apenas uma menção
em que se faz ao maligno. Então o texto diz: mas demasiadas vezes os homens enganados pelo maligno desorientaram-se em seus pensamentos e trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então aqui uma referência à ação do maligno no que diz respeito à tentação. Também na Gaudium et Spes, documento do Concílio Vaticano II, se diz sobre o pecado estabelecido por Deus em estado de justiça, o homem seduzido pelo maligno, logo no começo de sua história, abusou da própria liberdade, levantando-se contra Deus e desejando alcançar o seu fim fora de Deus. Se fala, portanto, da realidade da tentação, né, da sedução do maligno, que desvia o homem de Deus. No entanto, o homem, na sua liberdade, né, acaba caindo na tentação. Bem, isso é tudo que temos. Tudo que temos de modo oficial e dogmático que a Igreja diz. E nesse sentido, o que podemos concluir resumidamente? Que oficialmente a Igreja diz muito pouco, muitíssimo pouco, sobre demônios. Podemos dizer que, de modo dogmático, a Igreja apenas diz que, oficialmente, existem seres espirituais criados bons, mas que se desviaram. Então, Deus criou tudo bom. Alguns seres espirituais caíram, se desviaram. A Igreja não diz como. Nada. Não diz como. Reconhece-se que tais seres espirituais agem, sobretudo, através da tentação. E desde o início da criação humana, né, o ser humano é tentado. E essa é uma forma de ação do diabo, a tentação. A Igreja não admite e nada diz sobre qualquer tipo de ação física do demônio no mundo. Nenhum texto tratou basicamente disso, não definiu nada sobre isso. No entanto, parece aludir que qualquer tipo de coisa que podemos chamar feitiço é fraude, ilusão e superstição, como também condena a ideia de demônios causarem desastres ambientais. Não admite demônios agindo violentamente como meio de alguém alcançar a santidade. Isso também nós vimos. Enfim, nada ensina oficial e dogmaticamente sobre formas de suposta ação do demônio no mundo, tais como vexação, infestação, obsessão e possessão. Aspectos que vão ser desenvolvidas por alguns teólogos, mas que oficialmente a Igreja não diz nada. Então, hoje é comum, quando ouvimos alguns falarem sobre a ação do demônio no mundo, dividirem a forma do demônio agir no mundo, classificar, né, as formas de ação do demônio no mundo como vexação, infestação, obsessão e possessão. Tudo isso são elaborações teológicas. A Igreja oficialmente não diz nada. Como vimos, dogmaticamente podemos dizer que ela diz tão somente que eles existem, que o diabo e os demônios existem, que foram criados bons e caíram, e que tentam o ser humano. Ponto. Isso é o que dogmaticamente a Igreja diz. Quanto à ação no mundo, a Igreja parece condenar a dimensão de feitiço e de outras formas de ação no mundo, né? E é tudo que a Igreja diz sobre demônios. Bem, muita coisa é desenvolvida teologicamente, vem por influências culturais, mas isso será outra discussão que faremos mais adiante. No próximo vídeo, nós iremos analisar os catecismos da Igreja Católica. Neste vídeo, nós tivemos ideia daquilo que é dogmático, do que a Igreja diz como dogma, e como vimos, pouquíssimos. No próximo vídeo, nós iremos continuar avaliando o ensino da Igreja a partir dos catecismos. Curta, compartilhe e continue nos acompanhando no curso Diabo e os Demônios, o que ensina a Escritura, a Igreja e os fatos.